Deixa eu dar boa noite aqui para o Heleno Torres, que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP e foi vice-presidente da International Fiscal Association. Boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, doutor Heleno Torres. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Prazer em revê-lo. Uma alegria estar aqui com você e todos os nossos ouvintes. Bom, nós acompanhamos aí a aprovação pelo Senado, né, da proposta que fixa o ICMS e zera PIS/COFINS, numa estratégia de tentar segurar, né, os preços do combustível e, naturalmente, de todo o impacto que isso tem na cadeia produtiva e que acaba chegando no bolso não só de quem abastece o seu veículo, mas também de quem vai comprar seus mantimentos, aí, seus alimentos no mercado, em qualquer lugar, na feira, tudo aumenta, né? Quando o combustível aumenta, tudo aumenta. E isso acontece no mesmo dia em que a Petrobras anunciou esse reajuste aí de 18,7% da gasolina e mais 24,9% do diesel. Eu o convidei aqui para o papo justamente porque o senhor escreveu um artigo muito bom para o Poder 360, deveria ter escrito para a gente, mas tudo bem, falando da reforma do ICMS sobre os combustíveis. Então, primeiro eu gostaria do seu comentário sobre essa proposta que foi aprovada no Senado, que já está correndo para a Câmara, deve ser aprovada ainda hoje, e depois o senhor pode avançar aí na problemática de fundo disso, né, que nós temos aí um problema enorme para ser resolvido. Nesse seu artigo, o senhor, inclusive, coloca uma tabela aí mostrando a diferença de alíquotas de cada estado, enfim, essa zona que é, né, a parte tributária do Brasil. Mas, por favor, primeiro, o seu comentário, sua avaliação sobre essa proposta que foi aprovada no Senado agora, ainda há pouco. Não, muito bom. Essa proposta, ela é a regulamentação, na verdade, por lei complementar, de uma emenda à Constituição, Cláudio, que foi aprovada em 2001. Então, veja bem, desde 2001, que nós esperávamos essa criação do chamado regime monofásico de tributação do ICMS. E, infelizmente, passados mais de 20 anos, não veio essa lei complementar e a Presidência da República, em 2020, entrou, então, com uma ação declaratória de constitucionalidade, uma DCO, justamente para que o Supremo Tribunal Federal, né, eventualmente determinasse que o Congresso Nacional promovesse uma mudança legislativa a esse respeito. Porém, a Câmara de Deputados, no ano passado, aprovou um projeto de lei complementar que estava em andamento, justo sobre uma criação de alíquota fixa, de alíquota única, específica para os combustíveis, mas mantendo o regime anterior, o regime original de substituição tributária. Isso parece complicado, mas é muito simples para que todos entendam. Vamos lá. No Senado Federal, o que foi feito? Na verdade, cumpriu-se a Constituição e cumpriu-se também aquilo que está sendo pedido nessa ADC que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que é o quê? A criação de uma tributação monofásica, ou seja, única na cadeia de produção a consumo, uma só incidência do ICMS, né, por uma tributação, portanto, monofásica, e com uma alíquota única por produto, que pode ser geral ou por produto, mas isso será decidido pelos estados no CONFAS, qual será essa alíquota produto a produto. Em que sentido? Para a gasolina, o diesel, biodiesel, querosene de aviação, álcool anidro, qual seria, então, a alíquota aplicável única para essa incidência monofásica? Então, é um grande avanço. As pessoas não têm ideia da importância que é esta grande reforma tributária na tributação do consumo. E por que eu digo que é uma grande reforma? Porque antes da Constituição de 88, Cláudio, havia um imposto único da União sobre combustíveis. Com a Constituição de 88, esse imposto único, né, que tinha uma incidência uniforme no âmbito nacional, foi atribuído aos estados. E o que é que os estados fizeram? Assumiram o ICMS sobre combustíveis e, na sequência, depois por uma série de mudanças na Constituição
e também na lei complementar que rege o ICMS, a lei complementar 87, o que aconteceu ali? Eles criaram um mecanismo chamado substituição tributária. Só que essa substituição tributária, ela é definida por padrões de consumo em cada estado. Então, consequentemente, o volume da carga tributária varia de estado para estado. Um caminhoneiro que sai do Rio Grande do Sul com a carga até o Rio Grande do Norte, ele vai pagando pelo consumo do diesel com alíquotas diferentes ao longo de todo o território nacional, quer dizer, uma aberração completa. E é exatamente isso que agora será extinto, ou seja, extingue-se a substituição tributária, extingue-se todos os malefícios daí decorrentes, esse conjunto de alíquotas não existirá mais, e nos lugar disso teríamos uma tributação única, monofásica, e com uma alíquota uniforme para os combustíveis. Isso será de uma praticabilidade muito grande para as empresas, que simplifica a sua técnica de arrecadação, aumentará substancialmente a arrecadação dos estados. Eles estão reclamando hoje, mas amanhã estarão em festa. Por quê? Porque vai reduzir fortemente a sonegação fiscal. A sonegação fiscal será, sem dúvida nenhuma, uma das principais vítimas desse projeto. E na ponta, quem ganha com tudo isso? O consumidor, porque seguramente isso forçará uma redução das alíquotas, haja vista que a quantidade de sonegação no setor de combustíveis é gigantesca, né? Então nós teremos seguramente com um aumento de arrecadação, esperamos, né, que os estados tenham esse princípio ético de respeitar o consumidor e reduzam as alíquotas no ano e nos semestres subsequentes, como está previsto no projeto, e ao mesmo tempo também que nós tenhamos para o consumidor certeza jurídica. Aquele caminhoneiro que saía do Rio Grande do Sul até Rio Grande do Norte e abastecia o seu caminhãozinho com várias alíquotas, ele agora tem a certeza de que haverá uma única alíquota e uma tributação uniforme em todo o território nacional. E com isso ele vai poder precificar o seu frete. Isso vai servir para quê? Para reduzir os custos com transporte da própria empresa que vende alimentos, que vende todos os bens que são consumidos e, consequentemente, reduzirá o custo geral de todos os preços no país. A gente pode esperar uma redução final disso, uma redução do preço final disso na bomba? A gente pode esperar a curto prazo? A curto prazo não, porque a medida só entrará em vigor em 2023. Esse é o lado, é a notícia que, digamos assim, não é boa para o consumidor de imediato, porque isso depende de regulamentação, de inclusão dessa medida no orçamento. Estamos dando, né, usando aquilo que as pessoas, né, por vezes falam, né, dando um cavalo de pau num carro que está a 200 por hora. Né? Então, ele está ali em alta velocidade dentro de um regime e vamos ter que puxar o freio de mão aqui para o carro, digamos assim, dar uma volta, né, de 180 graus, porque é uma mudança do regime muito forte. Né? É nesse sentido que nós não podemos imaginar que os estados possam amanhã entregar essa redução. Quando isso acontecerá? Em 1º de janeiro de 2023, por razões orçamentárias, por causa do princípio de anterioridade, porque os estados precisam definir internamente entre eles, por convênio, uma alíquota uniforme. Então, tudo isso ainda estará sendo realizado, isso dependendo da decisão que a Câmara de Deputados tomar, porque eles podem ali fazer alguma mudança. Eu acredito que não farão, que manterão o texto que veio do Senado, porque foi um texto construído em muito consenso e foi um texto aprovado com um único voto contrário, né? Então, uma belíssima votação. A gente teve a aprovação também do Fundo de Estabilização, né, dos preços. Uhum. Justamente nesta... Até aqui, ó, tem a notícia aqui, 61 votos a favor, apenas 8 contrários. Esse projeto aí que criando o Fundo de Estabilização dos preços. A Câmara de Compensação, né, para o valor do combustível, também chamada de CEP, determina que bônus do pré-sal e impostos podem ser utilizados pelo governo federal para estabilizar o valor da gasolina, do álcool e do gás de cozinha. O governo federal também será autorizado a utilizar dividendos recebidos pela Petrobras para compensar eventuais aumentos no valor da gasolina em virtude das oscilações do preço do barril do petróleo no mercado internacional.
Isso é uma outra questão para a gente tratar daqui a pouquinho. Em 2021, a Petrobras destinou 37 bilhões ao governo federal a título de dividendos. A ideia da equipe econômica é utilizar boa parte desse valor para minimizar os impactos da guerra na Ucrânia. Além disso, o texto institui o Bolsa Combustível, benefício destinado a motoristas autônomos, motoqueiros, entregadores por aplicativos. Para os motoqueiros, o benefício será de R$100 ao mês, para os motoristas, R$300. Entretanto, para ter acesso ao programa, o beneficiário precisará estar contemplado pelo programa Auxílio Brasil. Pelo substitutivo, o governo federal gastará no máximo 3 bilhões anuais com essa iniciativa. No caso da compensação, eu estava conversando com gente do Ministério ali, interlocutores do Ministro da Economia, havia ontem um acordo, mas que também passava pela disposição dos governadores também de abrir mão um pouquinho da sua arrecadação, né, visto até os recordes de arrecadação que tem tido, e do governo ali, a expectativa era que eles conseguissem, com essa compensação, reduzir em 60 centavos o valor. Não fica parecendo mais uma gambiarra nessa tentativa de se ter preços acessíveis num país que precisa ter energia barata para poder se desenvolver, para poder expandir os seus negócios e permitir que a sociedade floresça? Doutor Heleno. Cláudio, eu gosto muito quando você usa algumas expressões que são bem descritivas do que estamos falando. Realmente é uma gambiarra, né? Isso, e eu temo pelo que esse instrumento possa, enfim, gerar de resultados danosos daqui para frente. Vamos lá. O que acontece aqui? Vamos explicar de uma forma bem objetiva. Está criada, então, uma conta de estabilização de preços, chama-se CEP Combustíveis, ok? Esse é o nome bonito do monstrengo. Conta de estabilização de preços. E esse PL 1472, então, o que é essa conta de estabilização? Ele cria um sistema de bandas, né? Um sistema de banda quer dizer o seguinte: é quase que uma definição de preços parâmetros de combustível. Eu não quero dizer aqui que o Senado da República cometeu um tabelamento de preço de combustível, porque não seria o correto. Mas, na verdade, o que ele fez, Cláudio, foi estabelecer um regime de bandas de preço mínimo e preço máximo, dentro do qual que seria definido pelo governo, né, qual seria esse mínimo e máximo. E aí, se o preço do combustível baixar para um valor abaixo dessa banda de mínimo e máximo, então essa diferença ela não seria aplicável, porque seria mantido sempre aquele mínimo, e haveria então esse valor aqui que foi para menor, seria utilizado naquela compensação quando eventualmente o preço venha a subir e passar do teto, né, do máximo, que seria essa banda máxima, né? Então, banda mínima, banda máxima. Na verdade, o preço, então, ficaria sempre estabelecido. Vamos supor que se estabeleça em R$6 a banda mínima e R$6,50 a banda máxima. Pronto. Então, se o combustível for o preço dele R$5,50, esses 50 centavos eles seriam apropriados, mas mantido na bomba para o consumidor o valor de R$6. E os 50 centavos seriam apropriados até que, eventualmente, um dia, se houver algum valor acima de R$6,50, aí esses 50 centavos que estavam sendo ali represados nesse CEP sirvam para compensar aquilo que seria o aumento. Eu, sinceramente, não consigo imaginar que isso possa dar certo no Brasil, né? Além disso, se somaria uma espécie de transferência de dividendos, transferências de parcela dos dividendos que são pagos da Petrobras à União. Vamos lembrar que a União tem 51%, não é, das ações, 50% mais um das ações, do volume de ações da Petrobras. Então, consequentemente,
sendo o maior acionista, não é? Ele recebe ali um valor substancial desses dividendos. Então, uma parcela os excessos de pagamentos de dividendos seriam, então, usados também para esse fundo de estabilização, além de outras receitas. Claro que isso não é possível, Cláudio, ser feito de imediato. Isso não tem como ser aplicado de imediato, isso vai depender de uma série de regulamentações. Isso daí está mais para uma proposta que talvez até se torne interessante no futuro, conforme segundo o modo como será regulamentado. Mas, por enquanto, sobram dúvidas e, ao meu ver, isso não vai dar certo. Eu tô aqui, estava lendo aqui, inclusive tem ex-alunos seus aqui no nosso chat, viu? Então a sua responsabilidade aumenta. Estão elogiando aqui, foi meu professor, grande Helena e tal. Professor, é o seguinte, esse fundo fica me parecendo um subsídio ao acionista. Porque é o seguinte, a Petrobras está batendo lucro, está batendo recorde de lucro, muito para compensar toda a destruição que foi feita no passado recente, e aí usando a paridade com o preço internacional, essa é uma grande discussão, porque você tem aqui custo, me corrija se eu estiver errado, custo de extração do pré-sal, do barril aqui, o barril custa $25 no Brasil, e a gente está vendo o barril chegando a 150 por causa dessa história aí da guerra na Ucrânia. Então, eu queria abrir, né, essa nova camada de discussão, porque quando essa compensação, você está compensando para tentar baixar, mas o preço continua alto, e você, para ir compensando esse aumento do preço, para, em tese, beneficiar o consumidor final. Mas, na verdade, você está garantindo o lucro, né, da empresa, dos seus acionistas, então você está usando o recurso de dividendo, o recurso público, né, desse lucro dessa operação, para financiar a própria operação da empresa que está beneficiando esses acionistas privados. Então fica parecendo que a gente está subsidiando o acionista privado. E aí, eu acho que é uma grande discussão que precisa ser considerada neste momento, né? E ela é uma discussão que ela, infelizmente, não está sendo travada de forma correta, nem com a seriedade necessária pelos candidatos que estão aí, porque é um falando, tem que estatizar, tem que reestatizar tudo. O outro tem que privatizar tudo de uma vez. O fato é que nós temos uma empresa hoje, que é meia estatal, meia empresa de mercado, é um Frankenstein, né? Que chegou um momento que, de fato, estava ocupando um espaço enorme da economia, com atividades totalmente fora da sua atividade fim, né, de exploração. Agora ela está focando nessa atividade, mas a gente tem uma série de gargalos, gargalo de refino, gargalo na distribuição, gargalo na própria exploração, porque ela continua tendo a maior parte do mercado, ela continua sendo praticamente um monopólio, e com toda essa problemática estratégica que nós temos, né? Nós temos hoje, vivemos um mundo que deu uma crise de pandemia, pronto, já virou uma crise econômica, agora uma guerra lá na Ucrânia também já virou uma crise econômica, então tudo isso vira disputa por recursos escassos, isso já faz com que haja uma corrida por aqueles recursos. Energia continua sendo uma coisa vital para cada estado, né, para cada nação, e no fim das contas é meio esquisito até que você tenha atividades, né, como a atividade do fertilizante. Tudo bem, não é atividade fim da Petrobras, você poderia ter pego essas plantas de fertilizante e revendido, mas não, elas foram fechadas. E se eu for olhar o acionista estrangeiro da Petrobras e ver que ele tem também negócios com empresas, plantas de fertilizantes lá fora, então ele está reduzindo a oferta justamente para lucrar mais. Então, nós estamos diante de uma discussão que ela é muito mais complexa, porque ela envolve também esses estoques estratégicos, estoque de alimento, estoque de energia. Poxa, se você pode fornecer uma energia mais barata para o seu cidadão nacional, para que ele possa
produzir mais e fazer a sociedade prosperar, então alguma coisa precisa ser feita diante de uma situação como a que a gente está vivendo hoje, concorda? Concordo, excelente. Estou adorando esse debate com você sobre esse tema, porque é um assunto que a mim é muito caro. Muitos anos eu estudo o setor de petróleo, e posso lhe dizer o seguinte: o que faz a Petrobras, na verdade, quando explora o nosso petróleo, vamos deixar bem claro isso, ele é um petróleo pesado. Então, nós não temos no Brasil refinaria para esse tipo de petróleo. Por quê? Porque nosso principal consumo aqui no Brasil é do derivado para gasolina, para fazer... enfim, esse é o principal derivado que nós usamos, ou para fazer alguns produtos químicos muito específicos. Mas, e para esse fim, é melhor comprar petróleo mais leve, né? Então, o que o Brasil faz? Basta você olhar a conta petróleo na balança comercial, você vai entender o que eu estou dizendo. Não é? Porque o que o Brasil faz? Ele pega esse petróleo extraído do pré-sal, vende a 130 o barril, né, o preço, e compra o quê? Derivados. Então, ele compra diesel, compra querosene de aviação, gasolina, e compra petróleo leve, né? Que é petróleo leve que vai servir para esse refino de complementação das demandas internas. Então, essa equação que o Brasil realiza, né, entre petróleo extraído, que é um tipo que, digamos assim, não é para o Brasil, porque dele se extrai aqui uma série de outros componentes, e, obviamente, não é tudo que dá para ser aproveitado. Mas vamos lá. Nesse campo, voltemos à parte inicial da sua fala, está preciso. Na verdade, o que nós estamos assegurando aqui é que o investidor de ações da Petrobras não terá prejuízo algum, né? E estamos dando ao consumidor a possibilidade de que ele tenha uma previsibilidade, uma expectativa de que o preço não vai baixar tanto. Ele vai ficar numa banda de valor mínimo e valor máximo. Então, bom, se ela desceu mais ainda do que o valor mínimo, para o consumidor, isso não fará diferença na bomba. Por quê? Porque estará estabilizado naquele valor de referência mínimo. Será que isso interessa ao consumidor brasileiro? Ao meu ver, isso não é o padrão do consumidor brasileiro, né? O Brasil, pelo menos o que eu vejo, é que o brasileiro prefere que, coitado, ele, diante de um salário muito baixo e das condições mínimas que ele tem, às vezes, em relação a acesso a serviços e utilidades, ele precisa de dinheiro disponível, de liquidez, né? Então, é nesse sentido que eu acho que esse mecanismo não irá funcionar. Agora, com relação a outro aspecto, eu também não vejo com bons olhos essa destinação do excesso de dividendos. O que é o excesso de dividendos? Excesso de dividendos em relação a quê? Não é? Eu acho isso muito complicado, porque nós não temos esse tipo de folga no orçamento público. O orçamento público ele está deficitário nos últimos... Você pegar de 2013 até hoje, os nossos orçamentos, Cláudio, estão todos deficitários. Então, nós não temos folga para ficar redistribuindo esses dividendos. Por isso que eu acho o seguinte, o que nós precisamos agora é refazer o modelo de remuneração da Petrobras em relação ao petróleo e aos derivados de combustíveis. Isso sim. E esse compromisso me parece que não é propriamente só do governo, mas é do Congresso Nacional e de toda a sociedade. Um debate com muita transparência sobre uma revisão daquele modelo que foi criado em 2016. Muito bem. Sim, eu queria só dar uma última palavra, que você tocou nesse ponto, que é a Bolsa Combustível, né? A parte, qualquer projeto eleitoreiro que exista sobre essa questão, né, eu acho até que seria benéfico, mas eu quero destacar aqui o seguinte, né, até separei aqui o texto. Eu queria que você lembrasse, né, que aos nossos ouvintes, que a lei eleitoral
a Lei 9.504 de 97, tem no artigo 73, parágrafo 10, o seguinte texto: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Então, bom, e aí tem uma parte do Ministério Público que aqui não interessa. Olha a seriedade, quer dizer, o parágrafo 10 deixa claro, isso é um programa, não é? Esse regime que está sendo criado, claramente é um programa. Ele teria que estar criado por lei no ano passado e em execução orçamentária para esse ano. E não ser criado esse ano para entrar em vigor ainda esse ano como programa. Então, isso, infelizmente, eu acho que nós teremos grandes dificuldades. Ou seja, pela lei eleitoral, Bolsa Combustível é compra de voto. Simples, né? Eu acho que parece, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista, professor Heleno Toes. O programa, naturalmente, fica aberto aí para novas conversas. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite.